A violência contra a mulher permanece como a mais cruel e evidente manifestação da desigualdade de gênero no Brasil. Não existe diferença entre o espaço público e o espaço privado para elas. O perigo pode estar dentro de casa ou no transporte público. A violência psicológica ou a violência doméstica podem se tornar um grande trauma na vida das mulheres. Por isso, desde março, existe uma iniciativa que as ajudam a superar esse trauma. E é aqui, subindo as escadas, que elas vêm procurando renovar suas esperanças. O MURA é uma organização localizada em São Paulo, que fornece apoio psicológico gratuito a mulheres em situação de violência. O MURA é um projeto de terapia em grupo, gratuita, para mulheres que viveram ou que vivem relações de abuso emocional, violência psicológica. De lá para cá, já foram 8 sessões de terapia em grupo quinzenais e 2 palestras em empresas. Estar diante de um grupo e de um psicólogo especializado pode fazer toda a diferença em suas vidas. Para quebrar esse ciclo, é necessário trabalhar a aceitação de que a mulher está vivendo em um relacionamento abusivo e parte da superação começa com um apoio psicológico. Muitas vezes, apenas escutar as outras mulheres pode ser esclarecedor. Entanto, a aceitação é o caminho mais difícil, se tornando o primeiro passo rumo à superação. Às vezes elas não querem falar, mas de ouvir essa troca é tão rica, porque ela se vê na situação das outras. E ela percebe que sim, é um padrão em muitos aspectos. Muitas mulheres vivem relações de abuso emocional e psicológico, porém, quando não há violência física, poucas falam sobre o assunto. A falta de conversa e de confiança em contar com o apoio de outras pessoas torna a situação quase impossível de se controlar. Mais importante do que sair da relação é ela aprender a lidar com os processos abusivos. Então, a terapia tem esse direcionamento, tem essa facilitação, né? O psicólogo costuma dizer que é um facilitador do caminho, porque ele vai fazer os questionamentos corretos, vai trazer uma certa luz às questões que a pessoa não está conseguindo responder sozinha. Então, esse caminho facilita o processo para a paciente, para a mulher que está passando por relação abusiva. Sair desse relacionamento é complicado, mas não impede de entrar em outra relação que também seja abusiva. Sair de um ciclo de abuso só depende de quem está vivendo isso. Ninguém consegue ir lá pegar você à força e tirar você de uma relação abusiva. A pessoa está extremamente manipulada, extremamente mergulhada, imersa numa relação de violência e ela não consegue sair porque ela realmente acredita que aquilo vai mudar, que aquilo vai melhorar ou que é aquilo que ela merece. Então, depende muito dela. Então, o que a gente faz, o impacto que a gente tem que causar na vida dessas pessoas é primeiro fazer com que elas entendam que elas estão sim numa relação abusiva. E a partir do momento que elas puderem assumir isso para elas mesmas, e isso acontece muito aqui nos encontros do MURA, ouvindo outras mulheres, elas se percebem na mesma situação, a partir desse momento, elas tomam a decisão, eu vou quebrar esse ciclo. Como conta Reinaldo, ser homem nesse processo, mesmo que incomum, pode ser proveitoso. Muitas chegam aqui e se espantam do terapeuta ser um homem, mas isso acaba até facilitando para elas uma percepção, porque elas conseguem tirar as dúvidas como se estivessem perguntando para um homem aquilo que elas não têm coragem de saber, porque outra mulher talvez não consiga responder igual, ou porque elas não sabem como o homem realmente pensa. Então elas acabam vendo isso depois com o trabalhar da sessão como uma coisa positiva. O efeito que o tratamento gera nessas mulheres não pode ser calculado, mas existe a certeza de que a mudança acontece mesmo que a longo prazo. A diferença que está fazendo na vida delas é inacreditável. O MURA existe desde março, mas já fez a diferença na vida de muitas mulheres com a terapia gratuita, palestras e informações pelas redes sociais. Com o MURA, percebemos a importância de compartilhar experiências para compreender a situação a qual está inserida, para empoderar-se e reunir forças para mudar suas vidas. Nenhuma mulher que frequenta a terapia se sentiu à vontade para dar entrevista.